Bom dia a todos. Estamos aqui pegando o finalzinho da aula da Escola do Parlamento. Hoje é um dia muito feliz para a Câmara Municipal. Nós estamos inaugurando o site do Centro de Memória. E não é por acaso que esse evento é também uma aula do curso da Escola do Parlamento, que se chama Gestão Documental do Impresso ao Digital, que é o que vai acontecer agora com o nosso site. Agradecemos mais essa parceria da escola, que só está começando na escola. Um desafio apresentado pelo presidente da Câmara, Antônio Donato, a quem convido à mesa, por favor. A nossa apresentação vai ser bastante informal. Eu quero convidar também o responsável pelo arquivo, doutor em História, o Birajara de Faria Prestes Filho. A abertura do evento será feita pelo nosso presidente, o vereador Antônio Donato. Por favor. Já. Bom dia a todos. Como a Isabel explicou, é uma coisa singela, mas de muita importância. Eu acho que a gente está dando um passo enorme. Então, eu queria cumprimentar a Isabel, o Birajara, dizer que hoje nós estamos reunidos hoje para o lançamento do site do Centro de Memória da Câmara Municipal de São Paulo, com vocês, participantes do curso de Gestão Documental do Impresso ao Digital, que é promovido pela Escola do Parlamento em parceria com o Arquivo Geral da Câmara. Trata-se de um curso de grande interesse para os profissionais que trabalham com a preservação da memória. Ao longo dos séculos, a Câmara produziu diversos tipos de documentos que registraram desafios, conflitos, projetos, enfim, todas as transformações da cidade, que de uma pequena vila tornou-se a maior metrópole nacional. A documentação da Câmara Municipal, cujos originais mais antigos encontram-se no Arquivo Histórico Municipal, ligado à Secretaria Municipal de Cultura, constituem importante patrimônio da população de São Paulo. A preocupação com a preservação desses materiais acompanha a história da Câmara, que já no século XVI guardava seus documentos em um baú. Isso significa que o interesse pela preservação não é algo apenas do passado, mas também dos nossos tempos, pois temos equipes dedicadas a preservar as fontes históricas da Câmara. O Arquivo Histórico Municipal realiza um grande serviço ao preservar os originais mais antigos, até o século XIX, mas a Câmara Municipal também dá sua contribuição, disponibilizando fontes que fazem parte de seu acervo. Aqui temos documentos produzidos desde o final do século XIX, além das transcrições de atas e anais, que formam volumes de livros. Muitos pesquisadores já fazem uso desse material. Com o trabalho dos funcionários da Secretaria de Documentação da Casa, foi possível a digitalização desses materiais, que agora serão disponibilizados no site do Centro de Memória. No caso dos documentos históricos produzidos entre 1895 e 1937, já teremos no site cerca de 6.000 documentos. Mas esse é um trabalho em andamento, que envolve a limpeza, análise, indexação e acondicionamento de cada documento. Ainda há muito por ser feito, e a expectativa é que nos próximos meses tenhamos esse número ampliado. O site terá também materiais jornalísticos que tratam da história da Câmara, produzidos pela equipe de comunicação da Casa para a revista Apartes. Como se vê, estiveram envolvidos na produção desse site diversos setores, como a Secretaria de Documentação, o Centro de Comunicação Institucional, o Centro de Tecnologia da Informação, a Biblioteca. Enfim, queremos que o Centro de Memória tenha como metas o resgate contínuo das fontes e a pesquisa permanente. Mesmo fontes consagradas da história da cidade podem agora ser reinterpretadas à luz dos desafios dos novos tempos. Por isso, nossa leitura do passado não se esgota. Então, parabéns a toda a equipe, coordenada pela Isabel. Eu acho que a gente tem um momento, de fato, muito importante para a gente, de disponibilizar esse acervo de maneira mais ampla para o resto do mundo, né? Pela rede de computadores, e eu acho que a gente tem um material fabuloso aqui na casa, de muito valor histórico,
e que a gente tem que, de fato, disponibilizá-lo para que ele seja utilizado intensamente, para que a gente, estudando o nosso passado, discutindo o nosso passado, possa encontrar sempre os caminhos para entender a nossa história e para projetar o nosso futuro, né? Então, muito obrigado pelo trabalho da equipe, parabéns para vocês todos. Com a palavra, o Birajara, que vai apresentar um pouquinho sobre o Centro de Memória. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos, e agradecer em especial a presença do presidente, o vereador Antônio Donato, que apoiou esse projeto, que deu várias ideias, né, e desde a primeira conversa que nós tivemos, mostrou interesse de disponibilizar fontes históricas sobre o passado de São Paulo, sobre o passado da Câmara, no site, né, no site da memória, que é o site que nós estamos apresentando hoje. E nós ficamos felizes também com o apoio que ele nos deu para que esse curso acontecesse também, o curso de gestão documental. E aqui nós temos pessoas de várias áreas que trabalham também com preservação de memória, né? Nós temos aqui pessoas de várias instituições, né, como o Arquivo Histórico de São Paulo, a Assembleia, o Arquivo Histórico da Assembleia, o Arquivo do TRE, arquivos setoriais da Prefeitura. Então, nós temos aqui profissionais que trabalham com memória e é o público especial quando nós tratamos desse assunto. Então, a minha parte aqui, breve, será só apresentar um panorama da documentação que será disponibilizada. É uma documentação que já é consultada, estudiosos e pesquisadores já fazem uso desse acervo aqui na Câmara, com o trabalho da Secretaria de Documentação, de organização desse material, de disponibilização dele. E eu queria chamar a atenção para alguns desses materiais, e eu queria chamar a atenção do primeiro, que são as atas da Câmara Municipal de São Paulo. É um material conhecido. Tem um autor clássico, quando a gente fala de história dos municípios, chamado Edmundo Zenha, tá, que escreveu um livro chamado Município no Brasil, de 1532 a 1700, e ele diz que as atas da Câmara são talvez o que há de mais precioso e completo em matéria de documentos nacionais. Claro que ele era paulistano, e ele dá um valor mesmo a essa documentação, mas o fato é que é uma documentação bastante ampla, é uma série documental com alguns intervalos aí de documentos que se perderam ao longo do tempo, mas é uma série de documentos bastante robusta, né, que remonta ao passado colonial do Brasil, de São Paulo. Então, os documentos mais antigos são os documentos de 1555, da chamada Câmara de Santo André da Borda do Campo, em que se formou ali por volta de 1553. Então, há documentos de 1555 a 1558 que estão preservados. E aí, quando se formou a Câmara Municipal de São Paulo, em 1560, a documentação de Santo André da Borda do Campo juntou-se à documentação que estava nascendo com a Câmara de São Paulo. E aí, a partir de 1562, nós temos o registro mais antigo da Câmara de São Paulo. Os primeiros anos ficaram perdidos. Mas de lá para cá, nós temos toda essa documentação aí, que foi preservada inicialmente, como o presidente mencionou, em baús, né? E depois, à medida que essa documentação ia ampliando, novas formas de arquivamento foram sendo desenvolvidas. Na década de 1910, um intenso trabalho de paleografia disponibilizou o conteúdo dessas atas, cuja linguagem, né, a escrita, era bastante diferente. Então, na Secretaria de Documentação da Câmara existem 90 volumes de atas de 1562 a 1903. Era um registro mais conciso, um registro mais objetivo, né, das decisões da Câmara, mas é uma fonte rica para os estudiosos de diversas áreas. E, a partir de 1904, começa um outro trabalho, que é um trabalho de taquigrafia, né, que é o trabalho do registro mesmo dos discursos completos que eram feitos pelos vereadores. Então, a partir de 1904, a quantidade desse material aumenta bastante. Então, nós temos vários volumes, tanto é que, a partir de 1904, nós temos 660 volumes dos anais da Câmara. Tá?
E aí, nós temos também 64 volumes de páginas selecionadas do Diário Oficial, com anais das sessões. Então, o debate no plenário ele é registrado, ele é um conteúdo histórico que mostra as transformações da cidade, e esse material, agora digitalizado, será disponibilizado também no site da Câmara. Então, muitos pesquisadores também terão acesso a essa fonte. Próximo, por favor. Coloquei só um exemplo aí de um volume, que se não me engano, esse é o primeiro volume que tem os registros de 1562. Tá? Esse é o material que foi transcrito e publicado, cujos originais estão no Arquivo Histórico de São Paulo. Tá? Os originais, até ali o final do século XIX, dessas atas, estão no Arquivo Histórico. E aí eu selecionei só alguns exemplos de documentos históricos, que são fontes de 1895 a 1937, que estão no arquivo aqui da Câmara, e essas fontes, por muito tempo, elas ficaram em caixas totalmente desorganizadas, misturadas, e aí já faz um bom tempo, né, com gestões anteriores da supervisão do arquivo, que começou um trabalho de separação dos documentos, a identificação das séries de documento, e aí nós temos um trabalho também de digitalização, e aí um trabalho grande, né, que o presidente mencionou, que envolve a limpeza, a higienização dos documentos, que envolve essa digitalização, a indexação dos documentos para compor uma base de dados, e agora o acondicionamento também que nós estamos realizando. Então, é um trabalho em andamento, mas nós temos aí alguns exemplos de fontes que estarão disponíveis. Nós temos aí um requerimento de 1898, coloquei original, e aí um trecho dele, que eu selecionei, só para a gente perceber um pouco da curiosidade, da importância desses materiais. Né? Então, eu peguei uns trechos ali. Os suplicantes infracinados, negociantes estabelecidos nesta capital, têm enfrentado a todas as dificuldades oriundas da crise financeira que o país está atravessando. E aí eles descrevem, né, as pessoas que fizeram esse abaixo-assinado, os fatos abusivos, né, que aconteciam. Mascates turcos e italianos, ambulantes pelas ruas da capital, fazem franca concorrência com imensa desvantagem para os suplicantes. Um problema antigo, né, de 1898, que mostra aí uma cidade que estava recebendo imigrantes, e aí as pessoas recorriam à Câmara para tentar mediar esses problemas. Tem um outro requerimento de 1908, que eu selecionei, que é um documento manuscrito, e aí eu selecionei um trecho dele, que é o seguinte, pode passar o próximo, tem o trecho do documento. Dizem os abaixo-assinados, donos de salões de engraxates e empregados dos mesmos, que, sendo os domingos dia de descanso universal, vem por meio desta representação pedir a vossas excelências que vos digneis tornar obrigatório o fechamento dos mesmos nos domingos, como exemplo se fez nos salões de barbeiros e charutarias, porquanto não temos sequer um dia de descanso. Então, problemas dos trabalhadores, do cotidiano, de ter um descanso semanal. Né? Nós encontramos, por exemplo, documentos pedindo uma regulamentação para 8 horas diárias de trabalho. Enfim, são várias situações que aparecem nessa documentação. Selecionei mais um documento aqui, na verdade são dois, eles compõem um processo. Pode passar, Lívia, eu vou pegar aqui o trecho deles. Aí é um trecho de 1910, que mostra um pedido feito para a Câmara Municipal, tá? Foi um abaixo-assinado apresentado aos vereadores, que resultou posteriormente num projeto de lei. Então, esse abaixo-assinado mostra, né, moradores dos bairros da Luz e do Bom Retiro, que pediam que fossem removidas cocheiras, depósito de lixo e estabelecimentos da empresa de limpeza pública e particular do lugar em que se acha atualmente. Então, eles queriam que se resolvesse um problema de lixo. Isso resultou num projeto de lei, em 1910, que mostra, então, essa relação da Câmara com a população. Né? Então, a Câmara Municipal de São Paulo, atendendo às justas razões do abaixo-assinado que lhe é presente, decreta que a Prefeitura mandará transferir para lugar mais conveniente e afastado da cidade os atuais estabelecimentos de empresa de limpeza pública e particular. Enfim, essa relação da população com a Câmara na Primeira República é algo que ainda é pouco estudado e pouco se conhece. Então, esses documentos contribuem para o entendimento dessa relação da instituição pública, da Câmara, com a população, uma população que estava acostumada com os modelos ainda de gestão do Império, e que agora, num governo republicano, novas configurações estavam acontecendo, e novidades aí
dessa interação da população com o poder público acontecendo. E aí o último que eu queria selecionar, que eu queria apresentar para vocês, é uma indicação de 1930, tá? É uma indicação feita pelos vereadores em apoio ao então presidente Washington Luiz. Pode passar aqui o próximo, tem o trecho. Isso é de 1930, essa indicação. É aquele contexto em que havia um movimento que para muitos era um golpe, para outros era uma revolução, né? Uma revolução ali de 1930. E o governo do Washington Luiz, então, passando por dificuldades, e aí tem um momento da Câmara em que foi feito um manifesto de apoio ao presidente Washington Luiz. Então, eu estou mostrando isso porque nós entendemos aí grandes episódios da história nacional que são discutidos ao longo do tempo também na Câmara Municipal. Momentos cruciais da história que, normalmente, na educação básica, nós estudamos as grandes questões nacionais, mas, com essa documentação, nós percebemos como o poder local, como a administração local e os vereadores tratavam desses assuntos de interesse nacional. Tá? Então, são só alguns exemplos dessa documentação original que nós temos aqui, lembrando que os documentos mais antigos, até o século XIX, estão no Arquivo Histórico Municipal. Mas nós disponibilizaremos no site a transcrição desses materiais, das atas e também dos anais da Câmara. Então, é só um panorama para a gente entender de que tipo de fontes que nós estamos tratando aqui. E para conhecer um pouquinho como que vai funcionar o site, como que são as funcionalidades dele, eu convido a Lívia Tamashiro, Relações Públicas da Câmara Municipal de São Paulo, para fazer a apresentação do site. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, Birajara, Maria Isabel. Eu vou falar daqui de baixo. E o site está no ar. Vou passar o endereço daqui a pouco, mas a gente vai fazer no PowerPoint para ir mais rápido e não dá para falar de lá da cabine, então eu vou falar daqui do chão. A ideia do site, quando a gente pensou nele, era embrulhar todos esses documentos, que são interessantíssimos, mas que eles são acessados por meio de ferramenta de busca. Então, para estimular essa busca e até apresentar algumas ideias de pesquisa para o usuário, foi criado esse site, e a forma de navegar por ele e descobrir os documentos pode se dar de dois jeitos. Um deles é a linha do tempo, que está dividida em períodos. Esses períodos são os mesmos períodos do livro 450 anos de História da Câmara Municipal de São Paulo, do Birajara. Clicando num período, a gente seleciona e depois escolhe um daqueles anos que abre na linha vermelha de baixo. Pode escolher, a gente escolheu 1711, que foi... Pode clicar. Foi o ano que São Paulo foi elevado à categoria de cidade. Aí abre uma imagem, abre o texto com as informações. É possível compartilhar, é possível imprimir esse texto, compartilhar nas redes sociais, né? E a outra forma de navegar é pelos destaques. São destaques que a gente selecionou como temas importantes. E, por exemplo, um deles é o de perfis de ex-vereadores. São perfis que foram feitos pela revista Partes. Ali na entrada tem a distribuição da revista, não sei se vocês já leram, mas dessa edição é um perfil do ex-vereador Reinaldo Canto Pereira. E aí a gente chega finalmente às bases de dados, que algumas delas já estavam disponíveis no site da Câmara, mas duas são inéditas. Então, uma delas é a de atas e anais. E aí a gente deixou feita uma busca, que foi uma pesquisa real, que veio para a Secretaria de Documentação, um cidadão pediu para saber. Então, foi uma pesquisa sobre a morte do Kennedy, e se
algum vereador, durante alguma sessão, mencionou isso. A busca retorna 23 resultados, e um deles abre-se a transcrição da sessão, e ali, pela busca do Adobe mesmo, é possível encontrar o ponto exato onde está a citação. Para não dizer que a gente só está tratando de coisas antigas, também tem uma discussão atual. As atas também estão as transcrições das sessões atuais também estão nessa busca. Então, hoje tem uma audiência pública sobre o compartilhamento de automóveis aqui na Câmara, e se a gente buscar, a gente acha 3 resultados, que são as 3 sessões em que foi mencionado. E um deles é uma transcrição dessa sessão. A outra base é a base inédita, né, a base de documentos históricos, que o Bira mencionou agora há pouco. E aí, aquele documento sobre a limpeza pública, que é o projeto de 1910, fazendo a busca, ele retorna essas informações sobre o documento, clicando ali no Ver Documento, abre o projeto escaneado. E é isso. O site é esse, câmarasp.gov.br/memória, e o nosso e-mail para contato é memoria@câmara. Obrigada. Para finalizar, vou deixar registrado que esse trabalho envolveu vários setores da casa, já foi falado por nós todos aqui na mesa, e está sob a coordenação não só minha, mas também eu representando a comunicação, e a Elizabeth Minac, cadê a Elizabeth? Que representa a documentação, que é a secretaria responsável por todas essas bases, que é da pesquisa das bases de dados da Câmara. A documentação é o setor que, desde sempre, preservou e organizou os registros que garantem o acesso à informação da história da Câmara. Por isso, nós temos esse site hoje, representada pela Elizabeth. Desde 2004, a Câmara Municipal criou o Centro de Comunicação Institucional. E essa comunicação institucional desenvolve vários projetos para apresentar o Legislativo, para publicar a sua história recente e antiga, atuando nas áreas de jornalismo, publicidade e relações públicas, representada por mim, Maria Isabel. Peço que se levante todos os funcionários que participaram até aqui no projeto. É uma turma grande que está aqui, mas eu gostaria que todos ficassem em pé. Por favor. CTI, SGP33, a Yara, a turma da Yara que ajudou bastante, o CCI3, o Elton Jones lá, né? Os fotógrafos, o fotógrafo está aqui registrando a gente, mas os fotógrafos ajudaram, o DCE, que desde o primeiro dia está acompanhando a gente nessa luta de construir um site. Desde dezembro, nós estamos trabalhando para isso. Muito obrigada, parabéns a todos nós. O site é só o começo. É só o começo das atividades do Centro de Memória. Acesse e divulguem. Muito obrigada e convido a todos. O presidente quer falar mais alguma coisa? Por favor. Não, é só contar uma história rápida, porque eu vim para cá correndo, me deram um texto, eu li e tal, mas é melhor de falar alguma coisa mais espontânea. Quando eles me apresentaram o projeto do site, como apresentaram para vocês, eu estou lendo um livro muito interessante, né? Já li o primeiro volume, que é São Paulo, Capital da Solidão, e agora o São Paulo, Capital da Vertigem, do Pompeu de Toledo, né? Sobre a história de São Paulo. Então, para nós que estamos aqui, é importante tentar compreender um pouco a nossa história para entender por que nós chegamos desse jeito até aqui e projetar para o futuro. E, lendo o livro, me chamou a atenção, a primeira grande greve operária de São Paulo foi em 1917. E ela
virou uma grande greve por conta de um assassinato de um sapateiro no Brás, enfim. E virou uma coisa muito grande mesmo, né? Em 1917, São Paulo devia ter o quê? 400 mil habitantes? 400 mil, né? E, segundo os relatos da época, 50, 60 mil pessoas se manifestaram, né? Então, a cidade toda parou por conta disso, uma cidade muito industrial naquele momento, né? E eu, por curiosidade, falei, bom, pesquisa as atas da sessão, porque a morte do operário foi dia 9 de julho de 17. O ano que vem faz 100 anos. E é muito interessante. Eles me forneceram o debate das sessões posteriores, que é dia 16 de julho, e a greve tinha uma pauta enorme, econômica, de salário, de inflação, enfim. E os vereadores meio acuados por aquele movimento, com uma pauta que eles não tinham condição de interferir muito, e aquela angústia você vê nos debates, né? Então, é muito rico mesmo. Então, recomendo que todo mundo faça um exercício desse tipo. Pegue uma data simbólica, que seja do seu nascimento, né, e vá ver o que aconteceu na Câmara, que a gente vai ter uma reflexão muito interessante sobre nossa cidade. Viu? Parabéns para todos vocês. Obrigado. Nós vamos tomar um café rápido aqui na saída. Está comandando a Isabel. Nós... Autor da lei Memória dos Pais. O senhor pode conversar com o presidente em seguida. Tem uma palavrinha aqui na casa, nesse maravilhoso projeto que Isso. me guarda no coração. Vamos... O trabalho que eu desenvolvi desde Deixa eu falar? 1942. Pode ser bem rápido, que o pessoal quer tomar um café. É, tem um café esperando por nós lá, senhor. O Wilson, Bem rápido. Pode falar no microfone, fica registrado. o Wilson Alves de Castro, né? Comecei nessa cidade como morador de rua, saindo de um berço de ouro lá do Morro do Jaraguá, onde eu nasci, e vim morar na cidade de São Paulo, no porão da igreja, do pátio do colégio, onde eu tive a visão do Anchieta. O Anchieta me apareceu e me invocou na minha alma a história de São Paulo. E eu persegui esse fato, estudando na Escola Álvares Penteado, no Largo São Francisco, atravessando a rua, me formando em Direito, e companheiro de Jânio Quadros, foi meu pai, o meu pai, segundo pai, foi o Gabriel Quadros, que me tirou da rua de São Paulo com 10 anos de idade. Então, trabalhei em cima desse projeto durante 41 anos e conseguimos a aprovação dele, viu, senhor presidente, por Nelson Guimarães Proença, que me deu a honra de me dar a gratidão do meu trabalho de 41 anos que eu desenvolvi, porque eu vi que em São Paulo não tinha uma lei que obrigava a preservação da memória histórica do nosso país, porque São Paulo é o início do nosso país, e o Morro do Jaraguá, onde eu nasci, foi a bússola dos bandeirantes para abrir os caminhos do Brasil, para a Ué, a Via Anhanguera e a Via dos Bandeirantes, e a Fernão Dias, todas para aquele lado, e o Rio Tietê, que abriu os caminhos do Brasil. Se não existisse o Morro do Jaraguá, eu escrevi um livro a respeito disso, sou participante da comissão dos 500 anos do Brasil, lecionei na Universidade de Coimbra, que me deu essa honra de participar da comissão. Então, aos ouvintes aqui da casa, eu só tenho que agradecer o trabalho de vocês, que me dão a gratidão e me honram com esse site que, com 82 anos, eu acho que pouca vida eu voltei para frente. Muito obrigado, presidente, por o senhor ter essa... Obrigado. Obrigada a todos. Vamos tomar um café aqui fora um pouquinho.